Queridos a todos, a paz do Senhor, professores, coordenadores, alunos da EBD, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor nesse momento. Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barcarena, trazendo um assunto muito importante sobre a nossa 10ª lição, que será ministrada em todas as nossas igrejas evangélicas espalhada pelo nosso campo de trabalho aqui em Barcarena, no município de Barcarena. E você é nosso convidado a participar conosco pelos canais da Assembleia de Deus, AD Barcarena, no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Você pode compartilhar a palavra do Senhor Jesus com seu amigo, com seu colega. Você pode ser um compartilhador da bênção de Deus. Eu sou o presbítero Marinaldo, vou estar com você por alguns minutos aqui, detalhando alguns pontos importantes desta lição tão especial, que é a 10ª lição, dia 7 de junho de 2020, que fala sobre intercessão pelos Efésios. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está orando, intercedendo pelos irmãos ali naquela localidade, em Éfeso. E é importante dizer que essa lição é comentada pelo pastor Douglas Batista, comentarista da CPAD, e está cooperando conosco nesta importante empreitada, que é o ensino teológico, o ensino doutrinário da palavra do Senhor, nosso Deus. O texto que nós encontramos em apreço é no livro de Éfeso, capítulo 3, versículos de número 14, versículo 15, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A palavra do Senhor está aqui para nós compartilharmos juntos. Seguindo o texto aqui, versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. E assim o texto continua. Versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui nós encontramos um resumo apoteótico de uma oração que mostra características de louvor, de adoração e também de intercessão a Deus. O objetivo aqui do apóstolo é apresentar os irmãos diante de Deus. E ele faz isso com maestria, com louvor, ele faz isso com muita sutileza no espírito. Então Paulo se apresenta aqui como intercessor dos irmãos ali naquela localidade. Já estudamos muito sobre o local, a religiosidade, o comércio de Éfeso. Já estudamos muito sobre isso durante esse trimestre. Já podemos ver o que acontecia ali, a política, enfim, tudo que fazia parte da importância daquela cidade para as pessoas na época em que Paulo passou por ali. E quando Paulo escreve, é um retorno do reconhecimento que ele tem em ver os irmãos sempre felizes, abundantes na obra de Deus. Então, nós vamos hoje aqui refletir um pouco sobre o propósito da oração de Paulo. Também eu quero deixar um destaque, o que é a necessidade da igreja estar firmada, arraigada, concretizada em Cristo. E conscientizar de que Deus é capaz
de fazer por aqueles que o amam, por aqueles que buscam a sua face. Bom, então nós vamos entender a leitura que nós vemos. Paulo chama atenção para que os irmãos estivessem corroborados com poder no Espírito. Ou seja, Paulo dá a dimensão aqui de riquezas. Riquezas, não riquezas materiais, mas riquezas espirituais. Riquezas da glória, riquezas do céu. Paulo apresenta uma oração confiando em Deus, ou seja, confiando em Deus que as suas riquezas, as riquezas da sua glória, estarão plenas, destacado que naqueles que amam a Deus, amam a Deus, procedem de Deus, buscam a Deus, participarão dessas riquezas, das riquezas dele. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias, ou seja, Deus, através de suas possibilidades, mostra ao homem, mostra a nós que temos que compartilhar das riquezas ilimitadas, que são chamadas de bênçãos, que estão nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Deus. Então, Paulo pede a Deus que a igreja esteja alicerçada, que a igreja esteja revigorada, que a igreja esteja fortalecida perante Deus em Cristo Jesus. Ele ainda enfatiza que a única força que deve habitar no cristão é a força que vem do Espírito Santo de Deus. É a força que vem de Deus. Nós confiamos na força que vem de Deus. Nós acreditamos nas grandezas de Deus. Nós acreditamos na aliança que Deus tem para conosco. Então, se Deus tem aliança para conosco, nós devemos confiar nisso. Então, Paulo, ele faz uma oração pedindo a Deus a fortaleza, pedindo a Deus a concretização, pedindo a Deus que todos sejam alicerçados em Cristo e fortalecidos no poder do Espírito Santo, pois é esse poder que nos mantém de pé. É Ele habitando em nós, podemos estar de pé. Então, Cristo, quando habita em nós, nós podemos sentir em nossos corações, nós podemos sentir nas nossas vidas algo muito importante. O versículo em questão fala sobre a habitação permanente em operação, habitação temporária. Isso indica que a oração do apóstolo era para que Cristo habitasse continuamente. Não era uma habitação temporária, era uma habitação contínua, era uma habitação permanente. Então Paulo ora para que Cristo habitasse no coração dos irmãos. Paulo intercede que Cristo habitasse no coração de cada um membro daquela igreja e que isso não fosse uma questão esporádica, isso fosse uma questão permanente, que todos tivessem no seu coração a permanência da presença do Espírito Santo de Deus, a permanência da vontade de Cristo na sua vida. Um pouquinho mais adiante aqui, nós vamos ver que arraigados e fundados em amor. Mas antes disso, você pode compartilhar com seu amigo, com seu colega, com as pessoas, com seus grupos nas redes sociais da igreja, AD Barcarena, no Facebook, no Instagram, também no YouTube, AD Barcarena, compartilhar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nossas almas, ela abençoa nossas vidas, ela fortalece nosso coração e ela nos ensina a cada dia chegarmos mais a Deus, ela nos ensina a ouvir a voz de Deus. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, arraigados e fundados em amor. Amor, a virtude cristã, a principal virtude cristã. Quando nós lemos a Escritura Sagrada em 1 Coríntios 13, nós vamos estar cientes de que as virtudes cristãs, elas devem estar presentes na nossa vida. Segundo o texto sagrado lá, 3 são as virtudes sagradas: fé, esperança e o amor, sendo que a principal delas é o amor. Então, 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ou seja, Deus se revela
para o ser humano, Deus se revela para as pessoas através do amor. O amor de Deus é a razão de ser da igreja. Se não fosse o amor de Deus alcançar a cada um de nós, não seríamos a igreja de Cristo, seríamos meros religiosos, quem sabe, seriam meros cumpridor de rituais, de cultos, religiões, enfim. Mas através do amor é que nós nos identificamos com as faces de Deus para com a humanidade. Ou seja, sem o amor não podemos revelar o próprio Cristo. Ou seja, Cristo só é revelado nas pessoas, naqueles que se dizem cristãos, que são pequenos cristos, com a identificação das obras que ele fez, ou seja, das coisas que ele fez. Primeiro, seu sacrifício. Seu sacrifício demonstra um grande amor, um amor incomparável, insondável, amor maior do que todas essas coisas, de que todas as virtudes, de que todas as coisas que existem no mundo, não há senão em Cristo Jesus. O fruto do Espírito, ele só é demonstrado através do amor. Mas aqui na frente, um pouquinho mais adiante aqui na nossa lição, aqui no ponto 2, nós vamos encontrar arraigados e fundados em amor. Aqui faz uma comparação sobre enraizar, né? Como se fosse enraizados. Arraigados, quer dizer, arraigados e fundados em amor. Versículo 17. Compara-nos os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que o seu amor, ou seja, o amor da vida cristã, não tem sustentação alguma se não estiver fundamentada em Cristo, se não estiver fundamentada nas razões de Cristo, se não estiver ligadas nas razões que é Cristo. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo. Nós vamos encontrar nesse texto algo muito interessante. Quando nós estamos alicerçados, juntados, fundidos a esse amor, nós podemos dizer que somos participantes. E aí vem a intensidade do amor de Cristo. A intensidade do amor de Cristo, ela só pode ser dinamizada através da ação do Espírito. Ela só pode ser incorrida na nossa vida através da ação do Espírito. A grandeza desse amor, do amor de Deus, é algo que entrelaça as pessoas, entrelaça as vidas, move a igreja, move o coração das pessoas. Paulo pede para que os irmãos ali conheçam a intensidade do amor de Cristo, ou que eles busquem a abrangência do amor de Cristo. Porque como Cristo nos amou e Ele ainda nos ama, isso nós devemos fazer para com os outros, amar as outras pessoas, compartilhar coisas boas com as outras pessoas. Nós vamos ver um texto que vai nos mostrar sobre esse assunto, quanto o amor de Deus é grande e importante para nós. Paulo, então, ele dá-nos uma sugestão de que esse amor ele é imedível, incalculável. O amor de Cristo é um amor que não se pode enumerar, ou seja, ele não consegue, numa equação matemática, física, de alguma forma, ser tangível. Porém, esse amor ele alcança todas as pessoas. O amar, o apóstolo fala sobre isso, fazendo um esforço, ou seja, um esforço humano, para que todos ali compreendam, entendam o que é o amor de Cristo. E essa dimensão nós vamos encontrar aqui no item 3 da nossa lição. A ousadia de Paulo em descrever o amor de Deus. A bênção de Deus excede pensamentos humanos, tá? Excede aquilo que nós podemos pensar, que nós podemos buscar, que nós podemos ansiar. Então,
a bênção de Deus é mais que isso. Mas ainda em relação do amor, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui no versículo 18 o seguinte: poderdes diferentemente compreender com todos os santos, o qual seja a largura. Observe bem que ele está pedindo para que os irmãos entendam uns com os outros, ou seja, compartilhe com todos aqueles que são os santos, considerados a igreja de Deus. Ele diz perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, o amor de Deus é para ser compartilhado. E ele nos fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Se nós fôssemos fazer uma comparação em qualquer distância que nós já percorremos ou que a nossa mente finita pode alcançar, nós não chegaríamos a um ponto de culminar com o que é o amor de Deus. Mas saiba de uma coisa: esse amor é tão grande que ele é capaz de habitar em nós e é muito fácil de nós compartilharmos esse amor com as outras pessoas. Enfim, as dimensões da bênção de Deus, as bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra-nos que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica o quê? Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar as nossas expectativas. As nossas expectativas são finitas, as nossas expectativas são poucas em relação àquilo que Deus tem para nós. As nossas expectativas, elas são falhas em relação à grandiosidade do amor de Deus. Então, há um convite de Paulo para que eles percebam que ao orar, ao interceder, a buscar as bênçãos divinas, essas bênçãos vão alcançar a todos. É lógico que muitas das vezes essas bênçãos, elas são percebidas do ponto de vista espiritual. Às vezes nós queremos orar e pedir as bênçãos materiais. Aqui Paulo está falando de bênçãos divinas, de bênçãos espirituais. A maior riqueza do crente não está aqui nessa terra, não está aqui nos bens que nós podemos ter, nos cargos que podemos ocupar, nas coisas que podemos adquirir, nos projetos que nós podemos realizar. Não, a bênção divina, ela está simplesmente naquilo que Deus tem para nós, no compartilhar, no receber, muitas das vezes até no dar. Aí está a bênção de Deus, as bênçãos divinas. A bênção divina, elas são espirituais, elas não são materiais. As bênçãos divinas, elas não culminam para o material, elas culminam para o espiritual. O material é consequência das grandezas de Deus em nós. Então, há um convite à adoração. Paulo chama os irmãos à adoração. Ele encerra esse capítulo falando, ou conclamando a todos a adoração. Eu vou ler aqui o texto, E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O versículo 20 fala sobre isso. Mas a adoração, no versículo 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Ele termina com um amém. Um convite à adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite a adorar a Deus, cuja glória é devida à igreja por Cristo, ou seja, a glória é a igreja quem manifesta a Cristo. Aqui essa palavra quer dizer a adoração é dada a Cristo através da igreja. Então, eu e você como igreja devemos manifestar a glória de Cristo, ou seja, a adoração a Ele. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nós vemos que Paulo convida aos irmãos a adorar a Deus através do seu ato, através da sua primeira ação de adorá-lo. Muitas riquezas podemos receber quando adoramos a Deus. E essa adoração, eu estou falando agora de louvor.
Estou falando que a nossa oração também pode ser uma oração de louvor, ela pode ser uma oração de gratidão, ela pode ser uma oração de adoração a Deus. A glória devida a Deus, ela é progressiva e nós devemos ensinar isso, que Deus deve ser glorificado. Por isso ele fala nas gerações seguintes. Nós vamos entender que Paulo chama os irmãos para que em todas as gerações que vierem, nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas a adorar. Nós temos a responsabilidade de ensinar os outros a buscar, a sentir a presença de Deus. Ensinar os jovens, ensinar o novo convertido, ensinar aqueles que não sabem orar, louvar, que não sabem adorar a Deus, a adorar, a sentir a presença do Senhor. Em sua oração, o apóstolo Paulo anela que essa postura de adoração e exaltação em Cristo perdure por todas as gerações, ou seja, que haja continuidade. Existe a preocupação que o apóstolo revela de que todos devem adorar a Deus, independentemente se o apóstolo está, se não está, se Deus já o levou para a glória, mas ele conclama a todos que as gerações daqueles que se chamam igreja devem adorar a Deus. Então, que você fique com essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito especial. Quando Paulo intercede, nós devemos interceder uns pelos outros. Nós estamos vivendo em momento de aflição, o mundo anda perturbado, os homens querendo colocar as coisas no lugar, estamos vivendo a pandemia, época da Covid-19, é importante frisar isso aqui. Mas não devemos deixar, irmãos, de orar, de interceder a Deus uns pelos outros. O propósito é de Deus. Deus está, como disse um escritor nosso aqui, contemporâneo, dos nossos dias, que Deus está conversando com o mundo, através de tudo isso que está acontecendo, né? Pandemia, né? Pan, lá do grego, quer dizer todos. Então, Deus está conversando com todos. Deus está, de alguma forma, se mostrando, se revelando para todos, tá? E importante nós percebermos que, como igreja, devemos adorar a Deus. E o apóstolo pede aos irmãos que eles estejam fortalecidos, que a sua única força seja a força do Espírito Santo de Deus, e que as virtudes espirituais estejam na vida daquele que ama a Deus, que a sua vida seja norteada pelo Espírito Santo, e ainda que todos possam adorar a Deus. Então hoje, não perca tempo. Se você não adorou a Deus, adore a Deus. Mesmo no momento de crise, saiba de uma coisa, Deus está agindo. Que Deus abençoe a sua vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.